Olá amigos, como estão? Aqui quem fala é seu amigo Merlin, trazendo mais uma fic para sua diversão e entretenimento. Bom, essa aí uma fic sobre se eu reencarnava em Spiderman, espero que gostem. Essa aí uma fic que adorei em fazer, espero que deem uma chance. Bom, deixem um like e comentário para ganhar uma rosquinha. Agora chega de enrolação e fiquem com o vídeo. A dor sentida na minha mão era imensa, como um ferro quente pressionado contra minha pele. O que quer que tenha sido emprestado pela minha pele e nas veias da minha mão. Eu grunhi de dor segurando, tentando segurá-lo, mas um rugido de dor saiu em voz alta. Arre! E de repente, percebi que estava em outro lugar. O chão era de mármore puro refletindo meu rosto, minha pele era pálida, meu cabelo castanho e eu estava usando o maior par de óculos circulares que eu já vi na minha vida. Senhor Parker, aí você está bem? Alguém gritou. Olhei para baixo, o rosto olhando para trás espelhava minha aparência. Era eu? Eu me perguntei incrédulo. Minha mão picada, e olhou para baixo e viu costurar 2 vezes seu tamanho com 2 marcas de mordida vermelhas brilhantes perto dos meus dedos. Senhor Parker! Senhor Parker! Alguém me sacudiu. Eu pisquei quando olhei para cima e encontrei uma multidão de estudantes olhando para mim. Todos me olhavam como um animal exótico enjaulado, e logo antes de mim estava uma mulher que parecia ter cerca de 50 anos com cabelos pretos grisalhos nas laterais. Um nome apareceu na minha cabeça, Senhora Sonada, que era o nome dela. Ela era professora de biologia, minha professora de biologia. Eu pisquei, isso não está certo. Eu nunca conheci-la antes na minha vida. Senhor Parker! A senhora Sonada gritou mais uma vez, você está bem? Eu pisquei, sim, eu sou, respondi no reflexo. De repente uma dor aguda correu pela minha mão e eu vacilei, minha mão estava doendo, mal. Isso parece ruim, devemos verificar isso, ela sussurrou, voltando-se para o resto da classe e anunciou, classe Acrit, estamos cortando a classe curto. Todo mundo pegue seu amigo e vá até o estacionamento. Tudo bem. Acho que Parker insignificante era bom para alguma coisa depois de tudo, um adolescente loiro alto gritou para seus amigos. Olhei em volta, eu estava em algum tipo de rapaz, pessoas em jalecos estavam andando por aí, momiers mostraram o DNA de um ser humano manipulado, números passaram por eles, eu não sabia como, mas eu entendi cada um deles. Venha Peter, eu vou levá-lo verificado, a senhora Sonada sussurrou como ela me guiou para fora. Do lado de fora de um grande ônibus escolar amarelo estava esperando por nós. Nós entramos e ela me colocou na frente com ela. Eu podia sentir uma febre chegando, suor escorrendo pela minha testa. E lentamente, escuridão. Lembrei-me de ver flashes na minha cabeça. Saindo do ônibus e entrando em um hospital. Um médico me olhando antes de informar que eu estava sofrendo de uma reação alérgica. Ele me informou para ter uma semana de repouso na cama e de alguma forma eu consegui grunhir na compreensão. Lembro-me de alguém me pegar, seu rosto envelhecido, seu cabelo branco e cortado curto. Mas no momento em que o vi, soube que ele me amava e gostava de mim. Ele dirigiu para fora da cidade para uma área suburbana onde ele me levou para uma humilde casa de aparência que me encheu de calor. Fui colocado em uma cama que foi feita, no momento em que minha cabeça bateu no travesseiro meus olhos fecharam para sempre e eu comecei a dormir. Memórias sobre memórias vieram à minha cabeça. Eu me lembrava de tantos eventos na minha cabeça que não fizeram parte da minha vida. Nomes, pessoas, fórmulas matemáticas tão avançadas que eu sabia que não deveria ser capaz de pensar neles, mas de alguma forma eu fiz. Havia uma escola, uma criança sendo intimidada. Uma casa e 2 parentes cuidando dele com nada além de amor e bondade. Um garoto crescendo para ser um gênio sem igual, mas evitando seu próprio gênio por medo de ser aceito. E finalmente fui atingido por um nome. Peter Benjamin Parker. E com um suspiro eu acordei. Eu pulei em choque e me vi subindo em direção ao teto. Agindo por instinto, meu corpo desviou, braços e pés batendo contra o teto. Houve um movimento de masturbação, em vez de cair para baixo eu estava preso lá, olhando para o mundo de cabeça para baixo. Eu estava ofegante, eu podia sentir meu corpo esfriar.
Olhei para meus braços e pés presos no teto do meu quarto. Puxei uma mão para trás, pedaços do telhado vieram descascando, ainda presos na ponta dos meus dedos. Fiquei horrorizado, queria me soltar, e de repente estava caindo. Meu corpo torceu de novo e eu enfiei a aterrissagem no colchão. Olhei para minhas mãos, senti algo lá. Eu me concentrei nos redemoinhos nas pontas dos meus dedos, e lá entre as linhas havia pequenas saliências afiadas que eram curvas para dentro. Caramba, eu engasguei e olhei em volta. Encontrei um livro com o nome Peter B. Parker estampado na frente. Olhei para o espelho e com certeza um adolescente frágil e magro com cabelos castanhos e pele de trança olhou para mim. Eu sou o Homem-Aranha, eu engasguei em realização. Que merda. Alguns dias depois, levei um dia para aceitar o que aconteceu comigo. Eu finjo ainda estar doente toda vez. Tia May ou tio Benny, vó, esses nomes eram estranhos de dizer. Enfim, eu finjo ainda estar precisando de repouso e eles me deixaram em paz. Passei um dia tentando lembrar o que diabos tinha acontecido. Eu estava vivo e bem em outro corpo, outra vida. E agora eu estava aqui, no corpo de Peter Parker, de alguma forma com todas as suas memórias e sua mente genial. Era quase como se eu fosse o Doc Ock e eu assumi a mente do Peter em um esforço para se tornar o Homem-Aranha superior ou algo assim. Mas da última vez que verifiquei eu não era um super vilão. Verifiquei minhas memórias, ou melhor, das do Peter. A picada de aranha tinha acabado de acontecer, essa foi a dor que senti quando chegou em seu corpo. Tentei descobrir em que tipo de mundo eu estava vivendo. Sabe, o clássico Homem-Aranha, o Homem-Aranha Supremo, talvez um dos versos do filme Homem-Aranha? Mas até agora eu não tinha nada. No entanto, descobri que neste mundo Tony Stark tinha se apresentado publicamente como Homem de Ferro, então havia uma grande chance de eu estar vivendo em alguma versão do universo cinematográfico Marvel. Peter também não tinha muitos amigos, mesmo a Harry Osborn era mais um parceiro de estudo do que um amigo de verdade. Sem Gwen Stacy, sem Mary Jane, ninguém. Ele era um garoto muito solitário. Aprendi que neste mundo Peter era inteligente, extremamente inteligente. Assustador inteligente. Como se ele fosse empurrado o suficiente ele poderia se tornar o próximo Doutor Destino, dado tempo suficiente, é claro. Ele esconde a maior parte de sua inteligência porque tinha medo de ser um pária, mais do que já era. A sensação de ter muito mais poder de processamento foi surpreendente, para dizer o mínimo. Meu cérebro estava funcionando em um ritmo que eu não estou acostumado, mas ao mesmo tempo eu não tive problemas em acompanhar. Foi depois de todo o meu cérebro. Eu me perguntava como diabos isso aconteceu. Como eu acabei neste corpo? Se o universo Marvel era real, e meu mundo era aquele em que eles existiam como personagem dos quadrinhos, isso significava que todos aqueles seres celestiais eram reais. Um deles fez isso comigo. Me colocou no corpo do Peter só para ver o que aconteceria. Um teste. Suspirava quando abria a janela do meu quarto e saí, sentado no peitoril da janela enquanto via o sol nascer no meu segundo dia em repouso. Respirei fundo e olhei em volta para a beleza ao meu redor. Eu estava agora em um impasse. O Homem-Aranha deve viver. Essa era a questão. Ser o Homem-Aranha foi algo que Peter fez por culpa por ter matado o tio. Mas comigo, acho que isso não vai acontecer. Eu não ia deixar o velho morrer, seria muito um chico no meu ombro. Então essa opção estava fora de questão. Eu também não gostei particularmente do fato de que ser um herói basicamente arruinou a vida de Peter em tantos aspectos. Romanticamente, socialmente, até seu estilo de vida de super-herói estava estressado com JJ sempre assediando-o com a corneta e as pessoas chamando-o de ameaça. Além disso, para ser justo, eu não era um herói. Por que diabos eu deveria arriscar minha vida pelos outros? Eu era um gênio, talvez eu devesse inventar aparelhos para ajudar as pessoas, eu poderia ser o próximo Reed Richards e salvar mais vidas como Peter Parker, ou inventor do que eu jamais poderia como Homem-Aranha. Com a minha decisão feita, eu saio do quarto do Peter, acho que é meu quarto agora, desde que eu era Peter Parker. Quem fez isso comigo?
Desci as escadas e encontrei a tia May fazendo o café da manhã e o tio Benny já acordado e se preparando para o trabalho. Eu pisquei, bom dia. Tia May olhou para cima e sorriu. Ah, Pedro. É tão bom vê-lo acordado e se movendo. Como você se sente, querido? Melhor, dei de ombros enquanto me sentava na mesa de jantar. Mai colocou uma pilha de panquecas antes de mim. Eu ansiosamente peguei uma quando eu achei um pouco seco. Ah, eu não quero reclamar, mas esta panqueca está morta. Isso é porque é uma panqueca de centeio, exclamou Mai com um sorriso. Encontrei receita na internet. É suposto ajudar com qualquer substância estranha e insalubre em seu corpo. Então coma. Eu resmungei, ninguém nunca te disse que nem tudo que você lê na internet é verdade. Benny riu, ele tem você lá, Maio. Ó, silêncio vocês dois, comam Peter, eu quero você com força total hoje. Dei de ombros enquanto cavava na minha panqueca. Então, o que há de tão especial hoje? Bem, você vê, a sobrinha de Anna Watson está vindo hoje. A pobre querida teve que se mudar devido a problemas familiares. Ela vai ficar com Ana, e estávamos pensando se você falaria com ela. A ajudou a se estabelecer. Minha boca congelou enquanto se abria para engolir as panquecas nojentas. Virei-me para Mai de olhos bem abertos. Você está brincando? Peter, ela é uma garota perfeitamente bem, apenas um pouco tímida. Mas se você não está se sentindo bem para isso, então, não. Eu gritei rapidamente, surpreendendo os dois. Eu rapidamente adicionei. Quero dizer, eu adoraria também. Eu me sinto ótimo. Melhor do que ótimo de fato. Quando ela vem? Ao meio-dia eu acho. Mai respondeu sem usar o meu entusiasmo. Você tem certeza, Peter? Eu não quero que você se estresse. Sem estresse, tia Mai, seria um prazer. Morde a panqueca e imediatamente parei de mastigar. Isso tem gosto de papelão. Benny riu de coração enquanto Mai olhava para mim, embora eu realmente não me importava. Tio Benny saiu para o trabalho logo após o café da manhã, então decidi tomar um banho e me arrumar. Vesti as melhores roupas do Peter, que era uma camiseta debaixo de uma camisa xadrez aberta e jeans. Não era chique, mas era infelizmente a coisa menos nerd que Peter tinha. Eu ia ter que mudar todo o guarda-roupa dele. Também descobri que não precisava de óculos, não é surpresa. Pelo menos agora eu não me pareceria um nerd total. Eu estava pronto às 10, e honestamente eu estava animado como o inferno. Esta era Mary Jane Watson, pelo amor de Deus. A garota dos sonhos de Peter. A mulher com quem ele um dia se casará. Claro que havia aquela coisa toda de besteira retcon, mas fora-se isso. Sinceramente, não sabia por que estava tão animada. Talvez fosse porque eu ia conhecer uma garota bonita. Talvez porque eu queria ver Mary Jane na vida real. Eu honestamente não sabia o que eu deveria esperar. Eu não ia ser o Homem-Aranha, ela ainda gostaria de mim. Eu queria que ela gostasse de mim. O que estou dizendo, é claro que eu fiz. Mas o fato é que eram 10, eu ainda tinha 2 horas para matar. Então, sem mais nada para fazer, eu sentei diante do sofá e liguei a TV, surfando canalizado até chegar ao news. O âncora falou. O bilionário Tony Stark, também conhecido como o super-herói Homem de Ferro, foi visto em Flushing Meadows no Queens hoje trabalhando no que muitos supõem ser uma nova exposição. Não há muito em saber sobre esta exposição. Em cena, repórteres e espectadores, no entanto, tiraram várias fotos e postaram online. Estas incluem fotos do Sr. Stark em seu terno do Homem de Ferro, ajudando a construir várias atrações. Embora não saibamos o que essa exposição trará, muitos supõem que anunciará o lançamento de seus ternos para comercialização pública. Meus olhos se foram largos. A exposição Stark, o início do Homem de Ferro 2, acho que eu estava no universo cinematográfico Marvel. Eu continuei ouvindo a âncora enquanto ela falava sobre a tecnologia de Stark e como o governo estava ficando preocupado com eles. Eu sabia que não havia nada com que se preocupar. Tony era um cara legal o suficiente, mas eu entendi por que eles estavam assustados. Eles não perceberam que alienígenas eram reais e precisariam de um herói como ele ajudando-os. Isso também significou algo para mim. Eu estava no universo cinematográfico Marvel, e eu não era uma criança.
Se a Sony não acumulasse os direitos do Homem-Aranha, então o Spidey teria sido apresentado ao MCU muito mais cedo. Acho que agora vivo em um mundo como esse. Eu deixei 2 horas fora assim, aprendendo mais sobre este mundo em que agora me encontrei, e logo o relógio bateu 12. Mas chegou bem a tempo, vestida com seu melhor domingo, e acenou para mim. Estou feliz que você decidiu vestir, Peter. Eu só sei que você vai causar uma boa impressão. Eu corei para o comentário e segui-la para fora. Atravessamos a estrada e batemos na porta da casa em frente a nós. Alguns momentos depois, Anna Watson, uma senhora mais velha e bonita, de cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, nos recebeu. Ah, Peter. É tão bom vê-lo. Eu ouvi sobre o seu pequeno acidente. Você tem certeza que você está bem para estar para cima e sobre? Eu sorri. Eu vou ficar bem. Eu era apenas uma picada de aranha. Oh, esse é o meu Peter, mas sorriu. Quando eu disse a ele sobre Mary Jane, ele estava tão animado. Praticamente pulou na chance. Um blush cresceu em meu rosto como olhou em maio. Tia Marge. Pare. Em resposta, a velha riu. Velha louca. Bem, vamos lá. Então, Anna nos convidou para entrar, mostrando-nos sua casa. Eram fotos caseiras e bonitas penduradas, uma TV totalmente mobiliadas com móveis antigos. Só então uma garota de cabelo molhado veio correndo escada abaixo, 2 de cada vez, usando shorts verdes e um top roxo, segurando um secador de cabelo. Tia Ana, a maldita coisa está quebrada de novo. Ela parou quando percebeu que não estava sozinha. Olhei para ela, e seus olhos caíram em mim, ampliando o alarme. Eles eram tão verdes, seu cabelo vermelho molhado agarrado ao couro cabeludo, fazendo-a parecer muito mais desejável. Não pude evitar, foi o momento perfeito. Assobiei e sorri. Droga, parece que acabei de ganhar o jackpot. Seu rosto ficou vermelho como ela corou. Mariana pareciam surpresos. Acho que nunca pensaram que Peter tinha isso nele. Eu ri do silêncio. Então, você e Mary Jane? A menina acenou com a cabeça. Oi. Eu acenei com a cabeça e olhei para o secador de cabelo. Não está funcionando. Ah, sim, ele meio que parou. Ela acenou lentamente. Eu segurei minha mão e ela passou por cima. Eu dei uma olhada e, usando o notável conhecimento de Peter de mecânica, percebeu o problema. O motor está frito. Eu provavelmente posso consertá-lo para você, senhora Watson. Não deve ser muito difícil. Isso seria adorável. Obrigado, Peter. Anna acenou com a cabeça antes de se voltar para MJ. Mary Jane, talvez seja hora de você colocar algo mais decente. Ah, certo. A ruiva acenou com a cabeça rapidamente antes de se virar e subir as escadas. Ela olhou para mim uma última vez, e eu conheci seu olhar. Ela estava procurando por algo, eu sabia. Eu apenas sorri de volta. Quando ela finalmente fechou a porta do quarto, virei-me para Anna e Mai. Vou à loja de ferragens e pegarei as peças para consertá-la, senhorita Watson. Voltarei logo. Por que você não espera por Mary Jane para se preparar, Peter? Talvez vocês dois pudessem ir juntos, Mai tão sutilmente sugeriu. Eu dei de ombros, claro. Sem problemas. Olhe para você, agindo tão inocente. Anna riu. Eu não disse que eles se dariam bem em maio. Eu sintonizei as 2 velhas enquanto fofocavam sobre mim e MJ. Demorou um pouco, mas logo a ruiva voltou. Desta vez ela usou um jeans, um capuz e tênis. Olhei para ela e sorri. Gostei mais da outra roupa. Peter. Mai escandalosamente. Isso não é maneira de tratar uma senhora. Eu te ensinei melhor do que isso. Eu olhei para as memórias dele. Ela estava certa, ela fez. Virei-me para a MJ e inclinou-me. Sinto muito, minha senhora, minhas ações foram tão desacopladas. Eu te imploro por 1000 perdões para o meu comportamento precipitado. Mary Jane riu. Você acha que espiar precisa de um pouco de trabalho, Latiger? Shakespeare. Eu estava fazendo a minha melhor impressão, calças chiques. Isso é Shakespeare. Ah, então a voz tem um nome. Ela riu. E ai, ela gosta de mim. Anna nos deu algum dinheiro e rapidamente nos mandou sair. Ela nos disse para comprar o almoço lá fora depois de consertar a secadora, e assim como o MJ e eu estávamos conversando lado a lado. Então, como eu te chamo?
Perguntei-lhe assim que saímos. Mary Jane, parece um bocado. Eu dei de ombros. Você tem um apelido? O que eu sabia que ela fazia, mas eu precisava fazer conversa fiada. Mary Jane deu de ombros. A maioria das pessoas me chama de MJ. Legal, mas não criativo. Que tal vermelho? Vermelho. Realmente. E você cumpriu. O MJ não foi criativo o suficiente. Eu dei de ombros. Tenho certeza que vamos pensar em algo. Eu sou Peter, a propósito, Peter Parker. Oh, eu sei, minha tia não vai parar de falar e falar sobre você. Eu imaginei que ela deve ter algum tipo de paixão por você, brincou ela. Tentador, ela é uma MILF, totalmente do meu tipo, brincou. Os olhos do MJ se arregalam. O quê? Brincando, eu ri, eu realmente gosto de ruivas. Mary Jane corou. Então, de onde você está do MJ? Conversamos até a loja de ferragens a algumas ruas de distância. Ela me contou como ia entrar na minha escola na segunda-feira, dei algumas dicas, mas geralmente evitava tópicos como amigos, já que Peter não tinha nenhum. Tivemos que conversar um pouco mais longe para chegar a um restaurante para almoçar, embora eu não me importei, e nem MJ. Sentamos e comemos, eu fiz algumas piadas, ela riu, ela brincou comigo, eu corei, foi um ótimo primeiro encontro. Talvez não um encontro, voltamos para a casa dela e encontramos nossas tias ainda conversando no sofá. Sentei-me na mesa da sala de jantar com o secador de cabelo quebrado e comecei a abri-lo com uma chave de fenda que Ana tinha deitado ao redor. Enquanto eu consertava a máquina que MJ observava, assobiando enquanto minhas mãos deslizavam sobre ela. Você é muito bom nisso, hein? Eu sorri, muito bom. Eu sou uma espécie de nerd, no caso de você não saber. Acredite em mim, eu sei, eu parecia confuso, ela esclareceu, ninguém pode falar muito sobre Star Wars e não ser um nerd. Eu corei, ela estava certa, eu falei sobre aquele filme um pouco. Então é isso que você quer ser quando crescer? MJ perguntou como eu substituí o motor. Um homem útil. Não, minhas ambições são um pouco maiores, sorri. Como o quê? Como? Bem, eu honestamente não sei. Eu sei que sou inteligente, e provavelmente posso fazer muito bem, mas eu não sei o que. MJ sorriu. Talvez você devesse construir uma armadura e voar ao redor salvando o mundo. Né? Os ternos são mais coisa de Tony Stark, eu ri. Além disso, ser um herói é perigoso, e o trabalho tem um pagamento horrível. Bem, heróis não são um herói para receber graças, você sabe, eles fazem isso porque eles são heróis. Suspirava enquanto me inclinava para trás, é uma coisa ruim que eu não sou tão altruísta. MJ parecia preocupado, o quê? Não, eu só quis dizer. Eu sei o que você quis dizer, eu entendo. É só que, porque eles têm que ser heróis? Eles não podem ser normais. MJ olhou para mim, esperando que eu não estivesse com raiva dela, e já que eu não estava realmente apenas curioso, ela pensou bem, talvez porque se eles não, quem vai? Que parei, sabia o quão ridículo isso soou, a polícia? Sim, certo, eles mal podiam lidar com crimes de rua, muito menos malditos alienígenas do espaço sideral e metas. Heróis precisavam nascer, mas talvez não o Homem-Aranha. Suspirava. Sim, você está certo. Consegui consertar o maldito secador, para a gratidão da Ana. MJ e eu conversamos muito, principalmente sobre a escola e a vida dela antes de nos mudarmos para cá. Também falamos sobre super-heróis, embora ela rapidamente aprendeu que era um assunto delicado para mim, embora ela não soubesse por quê. Trocamos números para manter contato e eu a deixei com a promessa de vê-la novamente no dia seguinte. E a julgar pelo sorriso dela, ela parecia gostar disso. Naquela noite, embora eu me encontrei no porão no pequeno laboratório que Peter tinha criado para si mesmo. Estava cheio de produtos químicos e outros aparelhos com os quais ele brincava. Sentei-me e abri a gaveta de lixo, tirando 2 relógios quebrados com alças metálicas. Olhei para eles e suspirava, comecei a trabalhar. A fórmula para o que eu queria fazer era difícil de fazer. Foi preciso todo o meu poder cerebral para pensar em criar a cadeia química necessária para produzir teias.
O produto químico reagiria quando exposto ao ar e solidificaria em uma estrutura elástica pegajosa e quase inquebrável. O problema era criá-los como eu estaria trabalhando do zero. Não estava terminado em uma noite, embora eu tenha feito progressos. No dia seguinte passei com MJ, ajudei-a a recuperar o dever de casa e ensinei-lhe química básica. Nós nos distraímos muito, falando sobre livros e programas de TV, mas isso me deu uma razão para voltar amanhã para completar nossas aulas. As noites que passei no meu laboratório do porão, trabalhando na Fórmula Web. Foi um pé no saco, para ser honesto, quase causei uma pequena explosão quando acidentalmente misturei os produtos químicos errados. Por sorte, consegui pegá-lo antes que houvesse uma reação em cadeia, ou então Peter se deseque. Eu estava sob ordens médicas para ficar em casa a semana toda, então eu tirei total vantagem disso. Todos os dias eu troquei entre MJ e a Fórmula Web, fazendo progresso com ambos. MJ e eu até começamos a conversar durante a noite, embora ela sempre reclamasse que eu a mantinha acordado. Na sexta à noite, porém, eu decifrei o código. Eu poderia sintetizar a fórmula e quando eu testei, eu achei que era perfeito. As teias criadas duraram mais ou menos 20 minutos e não eram muito fortes, o que era demais, já que esta foi minha primeira tentativa. Eles podiam carregar 300 quilos de peso, mas mais e eles estalavam. E agora meu próximo problema, criar uma célula pressurizada. Para isso tive que comprar uma pequena máquina de refrigerante com minha mesada e modificá-la um pouco. Agora, em vez de empurrar gás para o líquido, ele empurraria a fórmula da web para um pequeno disco do tamanho de uma bateria de lítio que era bom para 50 metros de web. Usei os dois relógios quebrados como o corpo dos Webshooters. Esvaziei a descagem e tirei o parafuso pequeno na lateral. Usei o parafuso como atirador para a Vebline, e para o gatilho usei uma almofada de pressão de metal que poderia ser puxada como uma fita métrica. E no sábado à noite eles estavam acabados. 2 novos atiradores da internet feitos dos relógios antigos do tio Benny. Olhei para as minhas criações com orgulho e um pouco de confusão. Depois de todo esse tempo eu honestamente não sabia o que eu fiz essas coisas. Eu não tinha decidido ser o Homem-Aranha, eu sabia que não era um herói. Mas o que MJ disse realmente bateu um acorde comigo. Então talvez eu tenha feito isso como uma forma de manter a porta meio aberta, para manter essa opção meio aberta. Eu resmungei, arrebatando os atiradores e enfiando-os nos meus bolsos de trás. Seja qual for a razão, eles estavam aqui agora, quer eu tenha gostado ou não. No dia seguinte, MJ veio para sair, e ela não me disse, decidindo em vez disso apenas passar por aqui. Eu estava roncando no meu travesseiro quando ela abriu a porta em zípero, sol da manhã. Vá! Gritei de surpresa, pulando da minha cama pronto para lutar. Eu tive um sonho ruim sobre o Duende Verde vindo me matar, cantando Itsy Bitsy Spider como ele fez. Não foi um sonho agradável. Eu pisquei minha sonolência quando percebi que MJ estava me encarando. Oh, é você MJ? Desculpe por isso, sonho desagradável. Eu resmungou esfregando meu cabelo. Ela no entanto não disse nada. Ela estava me encarando. MJ? Você está bem? Ela acenou com a cabeça como ela lereja em meu corpo. Olhei para baixo e notei que não estava usando camisa. Estava muito quente para uma camisa. Eu corei. Talvez você deve esperar lá fora. Não, estou bem aqui. Ela balançou a cabeça. Os olhos não deixaram meu abdômen. Ela assobiou. Droga, parece que acabei de ganhar o jackpot. Cara. Sério. O quê? Você me viu no meu PS. Ei, eu não olhei. Oh, por favor. Você estava totalmente me verificando. Não, bem, tudo bem, mas, fora MJ. Eu a virei e a empurrei até a porta. Eu não sei por que você está tão chateada. Ela riu. Eu fechei a porta atrás dela. Você deveria estar feliz. Uma garota estante checando. Fora. Eu resmungou batendo a porta fechada. Eu rapidamente me preparei e coloquei uma camisa fresca e jeans antes de descer para ver tia May e tio Benny hospedando o MJ. Então, você está animado para o seu primeiro dia? Benny perguntou ao MJ.
Sim, senhor Parker. Peter tem me ajudado a me preparar, então acho que não terei problemas com os sujeitos. Sorriu MJ. Bem, isso é adorável, querida. Estou feliz que Peter e você estão se dando tão bem. Tia May sorriu. Ela me notou descendo. Ah, fale do diabo. Olhei para MJ, espiando Tom. Chupa o tigre. Ela sorriu. Bom dia, tio Benny. Tia May. Eu os cumprimentei enquanto me sentava comendo o café da manhã que a tia May preparou. Virei-me para o MJ enquanto mastigava bacon. E aí, Peppers? Você ainda está nisso? MJ perguntou revirando os olhos. Peppers, eu repeti com um brilho. Tanto faz. Enfim, eu só vim porque eu tenho notícias emocionantes. Ela tirou 2 ingressos e praticamente empurrou-os na minha cara. Hamlet, Teatro Apollo, hoje à noite. Você, hein? Peguei os ingressos e assobiei. Caramba, estes são ótimos lugares. Como você obtê-los? Minha mãe os pegou para mim. MJ sorriu. Ela quer que eu me acostume com a cidade e me divirta. Então, você, hein? Definitivamente. Eu liguei antes de sentir que as luzes me batiam. Eu engoli e virei-me para os meus tios. Você sabe, se isso está tudo bem com vocês dois. Benny parou o brilho quase instantaneamente. É claro que é Kido. Divirta-se. Mas gemeu. Eu não conheço Benny. É muito tarde. Eles terão que voltar de trem e você sabe as histórias que ouvimos sobre essas viagens noturnas. Oh, está tudo bem. Nosso Peter aqui vai vencer qualquer um que mesmo tenta, não é? Benny perguntou com um sorriso. Eu sorri, maldita reta. Mai protestou um pouco mais, mas depois que MJ, Benny e eu continuamos implorando com ela, ela acabou concordando. Mas não sem ter certeza que MJ carregava spray de pimenta para sua própria proteção. Depois do café da manhã, eu levei MJ de volta para o meu quarto, onde eu inicializei o velho Nintendo 64 do Peter e carreguei Smash Bros. Ensinei MJ a jogar, e desnecessário dizer que ela era uma mestre nisso. Algo sobre me bater com um martelo gigante parecia se aproximar dela. Almoçamos em casa e nos preparamos para sair. Antes de eu sair, o tio Benny me parou e me deu 100, ele pisou, faça disso uma boa noite campeã. Eu sorri, obrigado tio Benny. Pegamos um táxi para a estação de trem e pegamos o primeiro em Manhattan. MJ continuou falando sobre como as tropas da peça eram uma das melhores da cidade e como eu ia ficar espantado. E eu desmentia. Na minha antiga vida eu era um admirador do teatro, embora agora meus interesses eram alures. Chegamos à cidade com tempo de sobra, então insisti para explorarmos o lugar. Peter tinha feito isso antes, não em detalhes, então eu tinha alguma ideia sobre onde ir e o que ver. Fomos ao Central Park e desfrutamos de uma longa caminhada. MJ gostou da vegetação, e eu gostei do sorriso dela. Honestamente eu acho que eu poderia estar me apaixonando por essa garota. Tem sido que? Uma semana? Droga, Peter Parker, só sei que isso tudo é culpa sua. Chegamos ao teatro bem a tempo do início da peça. MJ estava animado e eu compartilhei seu entusiasmo. Uma boa peça shakespeariana era algo para se animar. A peça durou 3 horas, mas parecia muito mais curta. Os atores eram incríveis, cada liga acima de qualquer coisa que eu já vi antes. Eles eram enérgicos, extasiados e hipnóticos na forma como entregavam suas linhas. Mas enquanto o MJ gostava da peça, eu estava focado em outra coisa. A história em si foi de vingança. Hamlet descobre que seu pai foi morto por seu tio, e agora ele deseja vingança. A premissa era semelhante à própria vida de Peter, seu tio morre e ele procura o assassino. Mas há uma grande diferença em suas histórias. Hamlet continuou adiando sua vingança, e no final isso lhe custou. Ele tinha o dever de remover um homem que mataria seu próprio irmão pela coroa. Ele tinha falhado em seu dever e sua família resultando na morte de tudo que ele cuidava. Pedro, por outro lado, tinha assumido esse dever, essa responsabilidade e ele cresceu melhor para ele. O que eu estava fazendo estava certo? O Homem-Aranha era realmente o que eu precisava ser? Essa pergunta me atormentava, mas eu afastei e me concentrei no drama, embora a pergunta nunca tenha realmente deixado. E então acabou. Isso foi tão legal.
MJ gritou bombeando os punhos. Alguns dos outros clientes olhou para ela e riu de seu entusiasmo. Sim, foi Peppers, eu acenei com a cabeça, era outra coisa. Você viu como eles agiram? Deus, era como se eles fossem realmente matar um ao outro no palco. E Hamlet, aquele cara, eu senti vontade de gritar, faça alguma coisa que você bunda. Essa é a sua mãe. Eu sorri, ou não, você pegou o inseto. MJ piscou, que bago. O inseto do teatro, eu respondi, os sintomas incluem o amor pelo teatro, o amor pelo drama e um desejo intransponível de estar sob os holofotes. Ei, isso é mal, MJ gritou, eu só gosto disso. Eu sei, mas eu mantenho o que eu disse. Além disso, acho que você seria uma grande atriz. Caminhamos pelas ruas, a cidade é ainda ativa, mesmo sendo no meio da noite. R realmente? MJ perguntou. Claro, porque você não pensa assim. Não, eu sei, mas ninguém nunca pensou que eu poderia fazer isso. Bem, estou feliz por ser o primeiro. Sorri quando ele estendeu a mão e agarrou a mão dela na minha. Ela não hesitou, enquanto apertava minha mão de volta. Estou falando sério, porém, você seria uma atriz incrível. MJ sorriu. Obrigado, Peter, que isso significa acabou. O tempo parecia desacelerar, senti algo dentro de mim vibrar quando meu corpo começou a se mover por instinto. Aproximei MJ e enrolei um braço em volta do peito dela, pulando para o lado. Uma grande laje de concreto passou por onde estávamos há pouco. Eu aterrissei para o lado com MJ segurando firmemente. Vimos a laje de concreto se incorporar em um lado do prédio, se dividindo em especiarias de ferro e concreto. O que foi isso? MJ gritou. Eu não, grrrr. Foi um grito de destruição da terra. Meu aperto em torno dela apertou quando nos viramos para rugir e vi o Harlem queimando. Havia pessoas fugindo com medo, incêndios em chamas, carros quebrados em pedaços, estradas destruídas. Tudo aconteceu tão rápido que não pude acreditar no que via a seguir. Um monstro, 6 metros de altura com grandes músculos salientes e pele desfiando ao longo da lateral e ossos salientes para fora. Ele ficou nu, exceto por um par de shorts rasgados. Dei uma olhada, e já sabia que era o nome. Abominação, eu sussurrei de horror quando percebi tarde demais que MJ e eu estávamos bem no meio da luta final entre Hulk e a Abominação. Esta foi a cena final da luta, e Harlem ia ser destruído. Olhei para baixo da estrada, as pessoas gritavam e corriam e saíam de uma cratera formada no meio da rua e a mão verde saía. Não, eu sussurrei. A mão se puxou para fora do chão, revelando uma figura verde crescendo em tamanho lentamente. Não, ele pegou os restos esfarrapados de sua camisa e arrancou-a. Não. Hulk. Abominação aplaudiu de alegria. Venha me enfrentar. Os dois titãs do poder se cobravam, e foi quando soube que tínhamos que correr. Temos que nos mudar. Gritei enquanto segurava a MJ e saía pela estrada. O que Abomination cobravam um ao outro, cada passo que davam era como um trovão, até que eles se encontram no centro e os jogaram comer uns aos outros, causando um estrondo sônico do impacto que quebrou o vidro. Eu fui varrido do meu pé do impacto, eu fui voando para o ar, mas pousou em meus pés com MJ seguro em meus braços. Olhei para cima, Abomination tinha a vantagem, ele jogou Hulk através de um caminhão de bombeiros. Eu suspirou de alívio, eles estavam levando sua luta para outro lugar. Olhei para o MJ, ela olhou para a luta horrorizada. Você está bem? Iria, ela acenou com a cabeça. O que é essa coisa? Procurei nas memórias do Peter, e sim, ele seguiu a pesquisa de Bruce Banner e sabia que me tornar Hulk, eu poderia compartilhar essa informação sem que ninguém descobrisse. Esse é o Hulk, eu apontei para o monstro verde atualmente quebrando um carro da polícia em dois para usar como socos de latão. Eu acho que é um dos mocinhos. Precisamos sair daqui. MJ gritou. Right, eu acenei com a cabeça. O Hulk podia lidar consigo mesmo, ela estava certa, precisávamos estar seguros. Eu a derrubei e fugimos, seguindo a multidão de pessoas antes de nós.
Mas como nós vimos um homem preso sob um poste de luz, as pessoas o ignoraram e correram. Suas pernas estavam sangrando enquanto ele gritava por ajuda, mas ninguém veio. Parei, não pude evitar, não gostei de ver pessoas sofrendo. Corri para o poste e peguei. Ei cara, não se preocupe, vou puxá-lo rastejar para fora, ok? Peter? MJ perguntou de surpresa quando ela me viu com o homem. O homem ofegante, tentando não pensar na dor que ele assinou para mim. Puxei com toda a minha força e senti o poste lentamente subindo. Obrigado, Força-Aranha. Ele brilhou debaixo do poste, mas era muito lento. Eu não conseguia segurar o poste por muito tempo. Eu não estava usado para este tipo de estresse. Eu estava prestes a cair o poste novamente sobre ele quando o MJ correu para as costas do homem e puxou-o completamente para fora, como eu derrubei o poste com uma calça. Obrigado, o homem engasgou. Está tudo bem, MJ assinou para ele enquanto ela o puxava para o lado de todas as lutas. Eu me virei, havia mais pessoas gritando, mais pessoas se machucando do debris aleatório voando da batalha entre Hulk e Abominação. O monstro lutavam como se não fosse amanhã. A Abominação chutou Hulk através de vários edifícios antes de saltar para segui-lo. Vi um helicóptero militar descendo do céu e chovendo balas na Abominação quando ele pulou no telhado do prédio e fugiu em busca do Hulk. Mais pessoas iam se machucar, muito mais pessoas. Eles iam se machucar e foi tudo por causa dessas duas coisas. Peter? Precisamos ir, Peter, gritou o MJ. Mas eu mal podia ouvi-la. O que o verdadeiro Peter Parker faria? Ele lutaria? Ou ele fugiria? Não, ele não fugiria, não quando tantas pessoas se machucassem, ele ficaria e os ajudaria e se precisasse, ele lutaria contra o próprio Hulk para garantir que as pessoas não se machucassem. Ele era um herói. E eu também. Virei-me para o MJ, levá-lo para o MJ seguro, encontrar um lugar seguro e ficar lá. As pessoas ainda precisam de ajuda e eu vou ajudá-las. O quê? Peter, você está louco? MJ gritou. Há monstros lutando lá fora. E há pessoas se machucando, MJ. Prometo que ficarei bem, te ligo assim que puder, e sem mais uma palavra eu tirei. Peter. Ela gritou, mas ignorou-a. Ela parecia com medo, para mim e para ela mesma. Ela deve ter pensado que eu era um tolo em busca de glória, eu sei que eu teria. Mas a verdade é que eu quero ser um herói também. Minha vida não é tão bom, mas se eu puder ajudar os outros do que, meu Deus, acabei de perceber que serei o Homem-Aranha. Corri pela rua e vi uma loja de pano de segunda mão como uma janela de rua quebrada. Entrei correndo e olhei em volta. Precisava de uma fantasia. Peguei um capuz vermelho do meu tamanho, um par de calças azuis de yoga da seção feminina, uma máscara de esqui e um par de luvas. Corri para a sala de julgamento e rapidamente mudei. Eu alcancei meus bolsos de trás e com certeza meus atiradores estavam lá. Eu escorreguei sobre minhas luvas e testei-as disparando uma linha web. Foi forte e rápido, bom. Peguei uma bolsa da escola e coloquei todas as minhas roupas lá, fechando-a. Eu esbofeteei um 20 no balcão e corri para a porta, mas parei. Havia câmeras lá fora, se alguém ficou curioso sobre mim eles poderiam usá-los para encontrar a mim e minha identidade secreta. Eu precisava ter cuidado, paranoide mesmo. Então olhei em volta e vi uma janela aberta perto do teto que levava para o beco lá fora. Subi nas paredes, agradecendo a Deus que minhas habilidades de rastejar na parede funcionaram mesmo usando luvas e tênis. Eu rastejei para fora para o beco e levei a bolsa com minhas roupas dentro. Eu apertei-o contra a parede e cobri-o em teias, segurando-o lá até que eu pudesse voltar e pegá-lo. Uma explosão me chamou a atenção. Olhei para cima para ver o helicóptero militar caindo a algumas quadras de distância. Era agora ou nunca. Estiquei uma mão e disparei uma teia no canto de um prédio. Meu estômago estava cheio de borboletas, nervosismo e pavor enchendo minha alma. Eu lentamente empurrei para fora da parede e segurei firme na linha da web, balançando como um pêndulo do outro lado do beco para a rua aberta. Meu estômago se arrastou enquanto eu voava sobre a rua destruída e caía no telhado do prédio do outro lado.
Eu enfiei a aterrissada e pisquei de admiração, olhando para minhas mãos e, em seguida, no caminho lá eu balancei. Sim, isso é incrível. Eu sorri e corri para a frente. Eu pulei da borda do telhado e atirei em uma teia. Eu balancei de rua em direção ao som da destruição, e caí em um telhado, olhando para os monstros lutando. O helicóptero ainda estava inteiro, felizmente, o campo de batalha era um bloco de terra quebrado, estéril, exceto por alguns incêndios de barril. E em cima do helicóptero estava a Abominação, sorrindo para o Hulk que parecia estar mais irritado do que zangado. A Abominação atacou, jogando o Hulk em uma parede quebrada. Ele o socou repetidamente. Olhei para o helicóptero como então os soldados derramando uma civil feminina entre eles, Betty Ross, eu percebi. Havia combustível saindo dos motores, faíscas voando por toda parte. Era apenas uma questão de tempo até que se fosse Cabon. Até mesmo o Hulk parecia perceber isso enquanto tentava pará-lo, mas Abomination não o deixou, mantendo preso contra a parede. Olha como se fosse a minha vez agora. Eu engoli quando pulei do telhado e caí com um rolo. Ei, todos. Gostaria de vê-lo aqui, eu gritou, porque eu fiz isso. Isso é tão estúpido. Os soldados olharam para mim como se eu fosse louco. Saia daqui, vai explodir. Betty me avisou, eu sorri, boa senhora. Não, se eu tiver algo a dizer sobre isso, virei-me para o tanque de combustível vazando e disparei a Webline após a Webline. Joguei os fios ao redor do tanque e cobri-o completamente com a minha teia, impedindo que o combustível vazasse. O tanque estava agora isolado, o combustível que já estava vazado estava pingando no chão, sendo absorvido, crise evitada. Virei-me para o Hulk, ei, grandão. O monstro virou-se para mim, eu tenho isso. Chute a bunda dele. Hulk sorriu, virou-se para a Abominação e deu-lhe uma cabeçada. O crack resultante era tão alto que eu podia ouvi-lo daqui como a Abomination segurou seu nariz com dor. Eles começaram a lutar mais uma vez, desta vez Hulk não estava distraído de salvar vidas. Virei-me para os soldados ainda presos dentro do helicóptero, pulei lentamente e lentamente um por um puxou cada um deles para fora, entregando os inconscientes e feridos para aqueles que ainda podiam andar. Havia até alguns civis que vieram correndo para ajudar, arrastando soldados para longe dos destroços. Betty correu até mim quando eu puxei o último homem ferido, você tem que ajudá-lo. Olhei para eles e vi o Hulk sendo atingido várias vezes com uma bola de demolição que a Abominação usou como chicote. Ele bateu o Hulk para o lado e, em seguida, virou-se para nós, estreitando seu olho para os soldados recuando. General, ele rosnou, levantando as correntes para jogar em nós, e eu me mudei. Usei minha agilidade melhorada para correr para ele. Não. Não. Ouvi o General Thunderbolt gritar. Minha cabeça começou a zumbir, me avisando do perigo. Eu pulei assim que a Abominação jogou suas grandes correntes em mim. Eu aterrissei em um rolo e continuei a atacar diretamente ele. Eu não sabia o quão forte Peter era, mas deve ser suficiente. Eu me abaixei sob seus balanços, escorreguei em sua defesa, puxei um braço para trás e com toda a força que pude reunir, dei um soco direto em seu intestino. Os olhos da Abominação se escancararam quando seu corpo foi levantado no ar por alguns segundos. Senti meu atirador de teia a rachar da polícia. Explodiu em um monte de teias cobrindo meu braço e seu tronco. Merda! Percebi que me vi preso a ele. A Abominação caiu de pé e desceu para me ver ainda preso a ele. Eu engoli enquanto ele zombava de mim. Meu senso de aranha estava rugindo de dor quando me avisou para fugir. Mas eu não podia. Ele tentou me agarrar e eu pulei sobre seu braço gigantesco. As teias esticadas, bom, eu tinha alguma vantagem. Então me abaixei debaixo do outro braço dele, embrulhando os dois com a minha teia. Eu circulei por eles e novamente antes de pegar minha manga de capuz e arrancá-la, me liberando da Webline. Eu pulei para longe enquanto Abomination tentava lutar livremente. Seus braços estavam enrolados e presos ao peito. Ele puxou e eu podia ver as linhas começaram a quebrar, mas estava demorando todo o seu tempo e esforço, eu precisava colocá-lo para baixo. Eu sabia que não podia socá-lo inconsciente, esse era o trabalho do Hulk.
Não, eu precisava ser esperto sobre isso. Ele deve ter um ponto fraco, afinal ele era apenas humano. Ele precisava respirar, certo? Corri para ele, pulei no peito dele e apontei meu atirador de teia para as narinas. Eles eram enormes, e se eu quisesse ter certeza que ele não os tirasse, eu tinha que colocá-los em algum lugar que ele não pudesse alcançar. Eu rapidamente tiro 2 linhas de teia em suas narinas, bloqueando sua passagem nasal. O olho da abominação ficou horrorizado quando ele percebeu o que eu estava tentando fazer. Ele tentou libertar os braços mesmo arder agora. Eu podia ouvir a contenção da teia estalando. Eu rapidamente disparei uma última linha web em sua boca, cobrindo-a também. Eu pulei para longe assim que a Abomination se soltou. Eu pousei longe e vi enquanto ele lutava para arrancar minhas teias cobrindo suas passagens aéreas. Mas seus dedos eram muito grandes, eles não podiam caber. Ele até tentou amadurecer para os que estavam em sua boca, mas eu os tinha alojado tão fundo que mal podia tocá-los, muito menos ter influência suficiente para arrancá-los. Ofusquei e vi como ele escaramuzou o pescoço, tentando respirar. Ele balançou e de repente desmaiou, batendo no chão com um baque grande. Eu estava ofegante, eu nem percebi que estava fazendo isso. Eu olhei em volta, agora a polícia tinha se reunido com suas armas apontadas para o monstro. O que ficou de lado e olhou para mim e para a agora inconsciente abominação. Ele rosnou antes de soltar um rugido despedaçando a terra que assustou todos lá. Betty, no entanto, não estava assustada. Ela foi até ele. Thunderbolt fez seus homens se retirarem, até a polícia parecia que eles iam ser gatilho feliz. Bruce, ela sussurrou enquanto chorava. Huck olhou para ela, tentou enxugar as lágrimas, mas descobriu que não podia. Betty, ele resmungou. De repente, um holofote brilhava sobre ele, um helicóptero de câmera circulou ao seu redor. Huck rosnou, ele decolou durante a noite, o helicóptero seguindo-o. Eu perdi de vista em alguns momentos, deixando todos lá sem nada para fazer, exceto olhe para mim. Qual é o seu nome, filho? Thunderbolt perguntou quando ele se aproximou de mim. Eu sou. Hesitei por um momento antes de falar. Eu sou o Homem-Aranha. Homem-Aranha? Que tipo de nome é esse? Do tipo que escolhi, respondi. Você está planejando jogar vestir-se? Perguntou ele com uma sobrancelha levantada. Sim. Ele não esperava que eu admitisse isso agora, não é? Ele olhou para seus homens, que estavam todos pedindo ordens. Ele acenou para a abominação, proteja-o. Ele então virou-se para mim. Bem, seja qual for o nome, obrigado. Eu lhe devo uma dívida. Se você não tivesse vindo quando você tinha esses monstros, teria destruído a cidade. Eu dei de ombros. Não sei, o cara verde parecia ter tudo tratado. Confie em mim, filho, ele não fez. Ross bufou. São humanos como você e eu que mantêm as pessoas seguras. Você fez um grande serviço ao seu país hoje, filho. Obrigado. Se houver algo que eu possa fazer por você, basta perguntar. Eu pisquei, isso foi inesperado. Ah, obrigado, eu acho que... Eu olhei em volta, as pessoas estavam tirando fotos minhas. Eu precisava desaparecer, agora. De qualquer forma, Tida. Virei-me e corri em direção a um poste de luz. Eu pulei e pousei no topo antes de lançar uma linha web e balançar de volta para o meu estoque de roupas normais e MJ. Senhor, devemos segui-lo? Perguntou um soldado Ross. Não, deixe-o em campo, ele não é nosso inimigo, ordenou Thunderbolt quando se virou para sua filha e suspirou. Esta noite ia ser longa. Eu aterrissei no beco com minha bolsa presa à parede. Abri-a e rapidamente me transformei nas minhas roupas normais, o que foi um grande desafio quando você está perpendicular à gravidade. Uma vez que eu estava de volta em minhas roupas normais, eu enfiei meu uniforme na bolsa e joguei em carro em chamas. Eu não poderia trazê-lo comigo. MJ perguntaria onde eu encontrei uma bolsa, e eu certamente não poderia deixá-lo para trás no caso Shield. Ou mesmo Ross começou a ficar curioso. Com todas as provas destruídas, peguei meu telefone e encontrei 3 chamadas perdidas de casa e um formulário MJ. Liguei para o MJ primeiro. Ei, sou eu. Onde você está? Peter? Graças a Deus.
Sua tia está preocupada. Estou no Starbucks na rua perto da ambulância. Olhei em volta e a vi, eu te vejo. Corri rapidamente para ela e a agarrei em um abraço. Estou feliz que você está segura. E quanto a você? Quando eu disse à sua tia o que você estava fazendo, ela quase teve um ataque cardíaco. MJ gritou quando ela quebrou o abraço. Merda, eu amaldiçoei, eu realmente não queria ser gritado, sinto muito. Você está bem? Alguma coisa aconteceu? Não, estou bem. E você? Ajudou alguns soldados presos em um helicóptero, a luta acabou. Um cara de capuz vermelho e máscara entrou e parou aquele monstro furioso. MJ piscou, um cara? Eu acenei com a cabeça, sim. Mas não consegui pegar o nome dele. Ele falou com o general lá e depois foi embora. Acho que ele era um super-herói. Eu vejo, ela estreitando ele olhos para mim. Eu engoli, bem. Vamos para casa, agora. E você vai ligar para sua tia e dizer que está bem. Eu juro, a última coisa que eu preciso é sua morte em minha consciência. Certo, eu concordei quando tentamos chamar um táxi, mas como a cidade estava em completa desordem não conseguimos um. Fomos forçados a usar o ônibus em vez disso, e no caminho eu tive que sentar e ouvir a tia Mai ir para mim através do telefone. Quando entramos no trem, Mai tentou gritar comigo. Ela desligou com a promessa de gritar, mas no momento em que eu chegar em casa. Suspirava quando desliguei a chamada e me inclinei para trás do meu assento. Tão ruim assim? MJ perguntou. Sim. Bem, você mereceu, ela o fez. Eu só estava tentando ajudar, eu dei de ombros. Você quase me deu um ataque cardíaco, Peter. Isso parece estar acontecendo por aí esses dias, eu sorri. MJ gemeu. Estou falando sério. Eu literalmente só te encontro e notícias se você se matasse, isso seria uma maneira de eu começar a escola. Eu sorri, admira, eu te amo também, crescendo ousado. Eu apertei um beijinho em suas bochechas fazendo MJ corar. Gramas, você tem sorte de ser tão fofo, ela gritou, ainda assim, o que você estava pensando saindo por conta própria assim? O que é que você tinha se machucado? Eu não podia ficar lá e não fazer nada, eu argumentei, eu não sou esse tipo de cara. Eu pensei que você não queria ser um herói. Não é estúpido ou algo assim. Fiquei em silêncio por muito tempo, talvez, eu respondi, mas para ser honesto, eu não acho que eu nunca ia ficar parado e deixar as pessoas se machucarem. Não quando eu posso impedi-lo, ou pelo menos impedi-lo de doer mais. E por que é que você é trabalho? Eu sorri, com grande poder vem grande responsabilidade. Como Zen, onde você ouviu esse? Tio Benny, eu disse a ela, é a frase favorita dele. Eu acho que estou começando a entender o que ele quis dizer. Ele é um homem sábio. Sim. Mas você sabe que ele ainda vai gritar o seu rabo no momento em que você chegar em casa direito. Eu suspirou, sim. Bom, ela riu, inclinando a cabeça no meu ombro. Meu corpo estava dolorido, especialmente meus braços. A quantidade de força muscular que eu precisava para balançar de prédio em prédio era intensa, eu precisaria começar a malhar. Talvez em algum lugar em particular. Algum lugar onde ninguém possa me ver. Afinal, se eles vissem alguém como eu bancando meia tonelada ou algo assim, eles iriam pirar. Se vale de alguma coisa, Peter, você é meu herói. Ela apertou os lábios na minha bochecha e deu-lhe um tapa. Bom trabalho, Tiger. Eu corei como o silêncio reinou entre nós. O tremor constante do trem encheu nossa orelha. MJ parecia exausto, e eu também. Eu só lutei contra a abominação, e ganhei. Eu sabia que seria uma grande notícia amanhã, talvez seja hora de levar tudo isso a sério. Tenho superpoderes agora. Há quanto tempo sempre quis superpoderes? E agora eu tenho eles. Eu poderia ajudar as pessoas, não, eu tinha que ajudar as pessoas. Acho que no final nada que eu nunca tive escolha nesta vida. Eu tenho que me tornar o Homem-Aranha, eu tive que me tornar herói. Parece que a vida ficou muito mais complicada. O que você estava pensando? Tia Mai gritou. Eu só estava tentando ajudar, argumentei. Deixando Mary Jane sozinha para entrar em uma zona de guerra? Ela estava segura.
Eu não me importo, Peter. O que você fez foi todo irresponsável e perigoso. Você teve sorte de estar vivo. Eu não entendo por que você fez isso. Eu queria ajudar. Você é a polícia. Você é do exército? Você é apenas uma criança, Peter, e por minha causa um homem está indo para casa hoje à noite para sua família. Eu estalava. Eu salvei a vida dele, e muito mais. Eu não me arrependo do que fiz. Mai parecia horrorizada. Acho que Peter nunca se deparou com ela assim, mas novamente eu não sou Peter Parker. Mai, talvez devêssemos encerrar a noite. O tio Benny falou baixinho, foi para a cama. Eu vou lidar com isso. Mas Benny primeiro. Está tudo bem, Mai, apenas vá, Benny gentilmente assegurou-lhe. Ela assinou tristemente quando ela se virou e saiu, deixando Benny e eu sozinhos na mesa de jantar. Eu não queria surtar, eu pedi desculpas. Está tudo bem, Peter, eu entendo, disse ele baixinho. Eu só estava tentando ajudar, eu não quis dizer. Eu entendo, Peter, ele repetiu, mais suave desta vez. Você tem muito perceber, você é tudo Maio e eu tenho. Se nós perdemos você, eu salvei alguém, tio Benny. Não é isso que você sempre me ensinou a fazer. Se eu posso ajudar alguém, não é meu dever fazê-lo. Sim, acho que é, ele sorriu. Vá para a cama, Peter, vamos falar sobre isso pela manhã. Não se esqueça que você tem escola amanhã. Eu acenei com a cabeça. Certo, noite, tio Benny. Boa noite, Peter, ele respondeu enquanto eu subia na minha cama e trancava a porta atrás de mim. Sentei-me na minha cama e suspirou, falando com o meu atirador de teia preso. Eu tinha um trabalhando e o outro é uma bagunça completa. Trabalhei nisso por um tempo antes de desistir. Estava quebrado, precisava fazer um novo. Na verdade, se eu fosse sério sobre todo o negócio de heróis eu neto atualizar essas coisas. Eu precisava que eles fossem mais duráveis e segurassem mais teias. Talvez até tentar fazer diferentes tipos de teia. Isso teria sido tão útil contra a abominação. De repente, houve uma batida na minha janela. Eu roubei pela mesa limpa empurrando os atiradores da web no chão antes de olhar para cima para encontrar MJ acenando para mim. Eu pisquei em confusão quando abri a porta. Peppers. Como você? Suba sua árvore. Ela apontou para uma grande árvore ao lado da minha janela. Posso entrar? Sim, claro. Eu me afastei deixando-a entrar, fechando a janela atrás dela. Então e aí? Nada. Será que sua tia e tio gritar com você muito? Suspirava. Sim, mas mereço. Você? Não, tia Ana entendeu que não foi culpa de ninguém. Se alguma coisa ela acha que eu deveria ter ido com você. Honestamente, porém, ela não parava de falar sobre como você é incrível, disse ela revirando os olhos. Não incrível, talvez espetacular, eu ri. Não cresça um ego em mim, Parker, MJ assobrou, mas sim, você está bem legal hoje à noite. Especialmente a maneira como salvou a vida daquele homem. Esse poste deve ter pesado 1 tonelada. Eu dei de ombros, talvez. Mas eu realmente não notei, muito ocupado tentando salvá-lo. Você é muito magro para um cara forte, observou MJ, você mal tem um músculo em você, ele observou o meu corpo magro. Eu engoli, bem, você sabe como é. Adrenalina e tudo isso, ela estava sendo desconfiada, não boa, nada boa. Talvez, ela saiu correndo, de qualquer maneira eu também me certifico que você estava bem. Obrigado, estou bem. Se alguma coisa eu estou um pouco cansado. Realmente. Porque eu não consigo dormir, MJ resmungou, muito nervoso. Por quê? O Hulk correu de qualquer maneira e eu tenho certeza que o exército tem outro cara trancado no gelo. Não isso, ela resmungou, escola. Vou começar meu primeiro dia amanhã. Eu ri, isso. Relaxe MJ, não há razão para pânico. São apenas aulas, você vai fazer bem. Sim, mas quero dizer, e se eles não gostam de mim? Eu dei de ombros, quem se importa? Além disso, duvido que não gostem que você seja gostosa e inteligente. Os caras vão cair de cabeça para baixo para você e as meninas vão querer ser sua melhor amiga. Ela sorriu, você acha que sim?
Eu acenei com a cabeça, eu sei disso. Então relaxe, o ensino médio é o fim do mundo. MJ sorriu, conversamos durante a noite, só eu e ela. Quando ela saiu, fiquei feliz por ter feito um amigo tão bom. Peter precisava de mais deles. Talvez um dia ela pudesse ser mais, mas por enquanto, um amigo era suficiente. No dia seguinte, eu estava no Daily Bugle no dia seguinte. Bem, eu não, mas eles tinham a luta do Hulk nas capas da frente e uma foto granuda minha na lateral. Parece que eles não tinham ideia de quem eu era, as pessoas só me chamando de Teias. O artigo em si foi justo e equilibrado, o que foi surpreendente considerando que era o Bugle de que estávamos falando. Mas para ser justo, salvei a vida de soldados, nem eles poderiam me rotular de criminoso por fazer isso. O relatório me chamou de herói uma vez, dizendo como foi impressionante para alguém como eu enfrentar o monstro. De vários depoimentos da cena parece que as pessoas lá mencionam que a luta foi como ver Davi e Golias. Eu sorri, talvez desta vez o Homem-Aranha não acabe sendo rotulado de bandido. Com isso feito e um café da manhã saudável, era hora de ir para a escola. MJ e eu pegamos o ônibus para a escola, conversamos sobre quais assuntos ela estava falando e as pessoas que ela encontraria, nem preciso dizer que ela estava nervosa. Chegamos com 10 minutos de sobra, os alunos estavam rastejando pelo campus, conversando com cada um, fofocando ou apenas reduzindo pela metade a diversão. Eu a levei para os corredores lotados, bem-vindos ao centro de alta, anunciei gesticulando para os grandes salões lotados onde as pessoas gritavam, aplaudiam, lutavam e geralmente só faziam coisas adolescentes. Acho que vou lutar, disse MJ com um sorriso. Que você vai, Peters? Por favor, pare de me chamar assim. Não. Eu nem queria estimular. Não. Eu te odeio. Eu sorri, não. Eu a guiei pelo corredor apresentando as várias panelinhas e facções que se poderia encontrar na escola. Havia os atletas, as líderes de torcida, os técnicos, os nerds, os dançarinos, os maníacos do teatro, os esquisitos, os normais e, claro, eu. O garoto é muito esperto para ser um nerd normal e muito desesperado para aceitar ser um hipster. Tivemos o primeiro período juntos, então depois de uma visita ao gabinete dos vereadores eu a guiei para a nossa primeira classe. No momento em que entramos na sala, Flash Thompson parecia me notar. Ei, todo mundo confira. Punk Parker está de volta. Ah. Qual é o problema, Parker? Você finalmente se recuperou da mordida da aranha. Zombou com o braço direito de Flash, um sujeito pesado. Eu revimentei meus olhos. Maravilhoso, valentões. Como se este lugar não fosse estereotipado o suficiente. Flash ficou enfurecido. O que diabos você disse? Ele parou quando notou o MJ ao meu lado. Ele engoliu e desejou, voa. MJ virou-se para mim. Eles são sempre assim. Eu dei de ombros, não, só comigo. Embora eu ache que é porque Flash tem uma queda por mim e está com muito medo de admitir que ele é gay. Isso o tirou disso, o quê? Ouça aqui, Parker, eu não sou gay. E o que há de errado em ser gay? Perguntei ao Zack, um garoto abertamente gay da nossa classe. Nada. É que eu não sou gay, é tudo. Eu dei de ombros, tanto faz, eu coloquei minha bolsa e estiquei meu pescoço, realmente odeio essa coisa. Então você é novo aqui? Flash perguntou a MJ da maneira mais sutil possível, note o sarcasmo. Sim, eu sou Mary Jane, prazer em conhecê-lo, ela sorriu. Ei Mary Jane, eu sou Flash, este Congo, se você precisar de alguma coisa querida, qualquer coisa, apenas nos pergunte, ele terminou balançando as sobrancelhas. Eu amordaçado realmente Flash, você dominou a arte da sedução. O que é isso para você, Parker? O Flash rosnou. Eu dei de ombros, nada, por favor, continue, eu acredito que você estava flertando com a nova garota. Cale-o, Parker. Flash gritou, seu rosto vermelho em constrangimento. Pare com isso, Tiger, você está envergonhando ele, brincou MJ. Tudo bem, eu revimentei meus olhos. Então, de onde você é? Liz Allen, loira, olhos azuis e líder de torcida perguntou.
Sou do norte do estado, mas recentemente fui morar com minha tia, explicou o MJ. Então, o que você está em? Perguntou Cristal. Outra líder de torcida perguntou. Bem, eu gosto de moda, canto, teatro, esse tipo de coisa. Oh! Você viu a nova linha do canal? É tão bom. MJ assinou com a cabeça. Sim, mas eu não gosto de seus perfumes, muito forte para o meu gosto. Eu sei certo. Os olhos da Liz brilharam. Parece que ela acabou de encontrar uma nova melhor amiga. Eu vi como MJ misturado perfeitamente com a multidão popular. Flash, Liz, Kong, alguns personagens paralelos que eu realmente não me importava, mas aparentemente eram considerados deuses de popularidade de acordo com as memórias de Peter. Então espere como conhecer Parker. Liz perguntou olhando para mim com desdém. O quê? Oh, ele é meu vizinho, explicou o MJ. Tudo bem. Ei, sente-se conosco MJ, vamos mostrar-lhe ao redor após a aula. Obrigado, mas Peter já me prometeu, Parker. Por favor, aquele fraco não saberia onde é o banheiro. Flash bufou. No Flash eu faço, depois de tudo que você tentou me dar redemoinhos lá muitas vezes, eu retrucou. Os olhos do MJ se arregalam. Ele o quê? Ele virou-se para mim e olhou, sussurrou como uma voz silenciosa. Não exploda isso para mim, Parker, ou eu vou ter certeza da próxima vez que eu não vou dar descarga antes de eu mergulhar você. Eu levantei uma única sobrancelha. Você acabou de me ameaçar. E se eu fiz? Ele rosnou. Olhei para ele e bufei. Eu gostaria de vê-lo tentar. Flash rosnou. Hoje, depois da escola, no parque. Lembro-me disso. No Ultimate Spider-Man, Flash desafiou Peter para uma luta. Peter chutou sua bunda, quebrou o braço e em troca os pais de Flash processaram a tia May e o tio Ben por todo o dinheiro. Isso dificultou as coisas para eles, e não pretendo repetir esse erro. Desculpe, grandão, mas eu não tenho intenção de ter um concurso de medição de pau com você. Eu não preciso também. Porque você pouco acalme-se na aula. O professor entrou parando o Flash em seus rastros. Isso significa que você, Sr. Thompson. Flash rosnou para mim. Da próxima vez. Eu bufei. Sim, não. Vamos MJ, sente-se conosco. Liz arrastou o MJ para trás, para longe de mim. MJ parecia querer protestar, mas não podia dizer nada enquanto Liz arrastava, deixando-me mais uma vez sozinha. Suspirava, sentei no meu lugar e ouvi com meia mente o que o professor disse. Era aula de inglês, não minha favorita. No final da aula eu me levantei para tentar falar com MJ, mas antes que eu pudesse tentar ela foi varrida por Liz e os outros para a próxima aula. Bruxas realmente bem, eu tinha química AP e MJ tinha matemática básica com o resto deles. Enquanto caminhava para minha próxima aula percebi que estava sozinho. Peter não tinha ninguém. Até o único amigo que consegui foi varrido em questão de momentos. Talvez fosse melhor aceitar que eu ficaria sozinho. Durante a química eu tive problemas em seguir o que eles disseram. Foi honestamente um pouco chato depois de um tempo, nem se preocupou em tomar notas. Mas perto do final, o professor mencionou como as cadeias de grafite eram fortes e a mudança da estrutura determina sua resistência à atração. Eu tenho uma ideia de como melhorar a fórmula de teia. O resto do dia acabou sendo o mesmo das primeiras aulas. Fui ignorado ou evitado por todos lá e os professores não me incomodavam mesmo que eu estivesse sonhando, já que sabiam que eu sabia de tudo. Honestamente, no almoço, eu estava me perguntando por que Peter se incomodou com a escola. Ele era esperto o suficiente para começar a faculdade quando quisesse, então por que na Terra Azul de Deus ele fez isso? E quando me sentei sozinho na mesa, mais longe no refeitório e ao lado das latas de lixo que eu conhecia. Peter não queria ir embora porque estava sozinho, tão solitário e estúpido que achava que a faculdade não seria diferente do ensino médio e que as pessoas o evitariam onde quer que fosse. Então era melhor ficar com o diabo que ele conhecia do que com o que ele não conhecia.
Acho que entendi que depois do ensino médio deveria ser um ano formativo importante para as habilidades sociais de uma criança. Peter esperava que o dele entrasse em ação, mas infelizmente sem sorte. Quando mordo o sanduíche de atum caseiro da tia May, percebi que MJ e seus novos amigos tinham acabado de entrar no refeitório. Todos riram e conversaram como se não houvesse amanhã. MJ nem olhou para mim. Eu não entendi, ela era tão superficial assim. Ela realmente não se importava um pouco comigo. Foi a semana que passamos fazendo olhares gorli um para o outro, tudo apenas um tempo passar para ela. Que diabos, cara, acabei de ser enganado. Só então eu notei outro garoto chegar até eles. Ele usava roupas caras e um corte de cabelo estilizado. Um olhar, eu sabia quem ele era, eu nem precisava das memórias do Peter. Harry. Lee sorriu. Venha sentar aqui. Conheça a nova garota. Harry sorriu. Com prazer. Ei, eu sou Harry Osborn. Ele piscou enquanto se sentava ao lado de Mary Jane, muito de perto. MJ corou com a visão. H.E. Eu sou MJ. Lee sorriu. Cuidado, Osborn. Eu acho que ela está apaixonada. Liz. MJ gritou, seu rosto tão vermelho quanto seu cabelo. Harry riu. Eu não me importo, eu nunca tive alguém tão bonito se apaixonando por mim antes, então é um verdadeiro impulso para o meu ego. Eu não podia suportar a visão deles, todos os sentimentos positivos que eu tinha com MJ ficaram amargos rápido, acho que eu era estúpido assim, mas não era justo. Enfiei o resto do sanduíche na minha boca e saí, sem olhar para trás mesmo que meus ouvidos pegassem seu riso melodioso. Eu andei pelo corredor, mijado, sozinho. Odeio ficar sozinho. E estou cercado de... Eu não era um gênio ou algo assim no meu passado como... E agora? Com o que do Peter? Foda-se encontrar um amigo que eu possa tratar como um igual. Eu precisaria sair com Tony Stark para que isso aconteça. Não admira que Peter estivesse se segurando tanto, se não o fizesse, ele teria ido feito ser cercado por essas pessoas rasas há eras atrás. Fui ao laboratório de química e achei aberto e vazio, como sabia que seria. Peter costumava retirá-la para escapar do Flash, e agora parece que se tornaria meu paraíso também. Comecei a trabalhar em alguns produtos químicos, tentando trabalhar na nova cadeia de grafite na fórmula de teia como eu teorizei. Passei todo o intervalo lá e logo as aulas começaram de novo. O dia da escola terminou com a história no último período, que MJ e eu compartilhamos. Ela riu e brincou com seus novos amigos, e quando a escola acabou, ela veio até mim como se nada tivesse acontecido. Ei, Peter. MJ aplaudiu enquanto caminhávamos em direção ao ônibus escolar. Senti raiva escorrendo pelas minhas veias, mas eu mantive isso sob controle. Ela é apenas uma garotinha, ela não entende que o que ela fazia era errado, era inútil ficar com raiva dela. Então eu coloquei um sorriso alegre e falso. Ei, MJ. Eu juro que este foi o melhor primeiro dia de todos os tempos. MJ aplaudiu. Eu não pensei que iria conhecer tantas pessoas que gostavam de mim. Liz foi incrível, Pat. Você deve ver a maneira como acabamos de se dar bem. Eu dei de ombros. Estou feliz que você fez amigos. Disse-lhe que não há nada com que se preocupar. Sim, você está certo. Enfim, eu falei com ela sobre o programa de teatro que vocês têm e eu fiquei impressionado. Sabia que eles fizeram 3 peças ano. Eu deveria tentar marcar um papel no de dezembro. O que você acha? Você acha que eu deveria? Eu acenei com a cabeça. Experimente. Você pode não conseguir algo importante, mas todo mundo tem que começar em algum lugar, certo? E assim eu tive que sentar e ouvi-la se gabar sobre como a vida dela era ótima. Eu estava sendo mesquinho e bobo? Talvez, mas foda-se, cara, onde estava a lealdade? Eu não gostei do fato de ela nem perceber que fez algo errado. É como se ela não pudesse entender. Fomos deixados na mesma parada e fomos para casa. Nós estendemos a mão casas vizinhas e eu me virei para ir para a minha. Ei, Pat, você quer vir? MJ perguntou. Tia Ana provavelmente fez alguns biscoitos se quiser.
Não, estou bem, assinei a oferta dela. Estou honestamente cansada, acho que o estresse de ontem está finalmente me tentando. Eu vou para a cama, até amanhã MJ. MJ piscou, o quê? Você está bem, Peter? Você soa meio maçante. Eu te disse apenas cansado, eu dei de ombros, não se preocupe com isso, eu vou ficar bem amanhã. Bem, se você tem certeza, Tida, respondeu ela fracamente. Eu acenei adeus e entrei na minha casa, batendo a porta atrás de mim. Peter? Como foi a escola? Perguntou a tia May da cozinha. Tudo bem, muito bem. Vou ao meu laboratório, tia May, me ligue se precisar de alguma coisa, gritei enquanto caminhava até o porão, jogando minha bolsa na minha estação de trabalho. Tirei minhas anotações para a nova fórmula e comecei a trabalhar no novo SoroWeb. Levei o dia todo, mas finalmente consegui uma síntese de um lote apropriado. Então comecei a experimentar. Esta fórmula reagiu à pressão. Quanto mais pressão se sente, mais difícil se tornava. Então comecei a testá-lo. Descobri que poderia criar teias fracas, que eram basicamente como cola, forte que era dura como concreto e em algum lugar no meio que tinha um equilíbrio de elasticidade e resistência à atração. Eu não sabia o que tinha em mim, mas o tempo parecia escapar. Tia May veio me perguntar o que eu queria para o jantar e, depois que eu fiz questão de esconder toda a minha fórmula de teia, eu disse a ela que não estava com fome. Talvez fosse o fato de que eu não gostava de ser esquecido, talvez como apenas minha raiva de ser ignorado, mas seja lá o que fosse, deu foco. Eu sabia o que tinha que fazer e sabia como fazê-lo. Eram 2 da manhã quando completei todos os testes na nova fórmula, incluindo elaborar planos para fazer da marca 2 atiradores web. Estes seriam mais poderosos que os últimos, mas levariam tempo para fazer. Tentei ir para a cama, mas não estava com sono, não, estava inquieto. Olhei para fora da janela e vi a tranquila área suburbana em que eu morava, mas perto do horizonte Nova York brilhou para mim, me chamando para a aventura. Eu não poderia ir todo o caminho para a cidade, mas eu com certeza não posso ficar aqui. Eu coloquei um conjunto de roupas escuras e abri a janela, pulando para fora e fiz um pouso perfeito. Obrigado, poderes de aranha. Comecei a correr, lentamente no começo, só para manter meu ritmo cardíaco acelerado, mas logo fiquei curioso, o que esse corpo realmente faz? Então, com um sorriso eu comecei com a velocidade máxima. As casas passaram rápido, descobri que estava em jejum que já tinha estado, talvez 30 km/h. Talvez mais. Foi honestamente impressionante, considerando que eu nunca corri profissionalmente antes na minha vida. Ou a vida do Peter. Acabei correndo todo o caminho para fora dos subúrbios e para a cidade. Passei por dele e ainda está aberta e alguns supermercados. As pessoas não se preocupavam em olhar para mim, acho que estavam acostumadas a ver as pessoas correrem a qualquer hora do dia. Mas logo me encontrei no pátio de trem abandonado a algumas quadras de casa. Peter costumava vir aqui para quando seus experimentos tinham mais intenção explosiva. Ele sempre achou que escalar a cerca de 30 metros de altura a parte difícil, mas agora eu poderia limpá-la com um único salto. O lugar tinha um hangar gigante enferrujado e coberto de ervas daninhas. As pessoas não vinham aqui muitas vezes, mesmo as crianças que procuravam um lugar para dormir evitavam graças à cerca e à falta de conforto. No entanto, eu vinha aqui por outra razão. Fui até o hangar e peguei as portas. Puxei com toda a minha força e eles gemeram tão lentamente as portas foram empurradas para o lado. Dentro encontrei vários tipos de máquinas. Havia uma pilha de linhas ferroviárias fora ao lado. Alguns tinham 10 metros de comprimento, outros 30 pés e mais. Havia até um vagão abandonado em um canto, bem como algumas correntes penduradas no teto e o que parecia um gerador desligado na lateral. Este lugar honestamente me fez sentir como se pudesse ser meu esconderijo secreto, minha casa longe de casa. Só precisava de muito trabalho. Mas primeiro, talvez fosse hora de ver o que eu realmente poderia fazer. Caminhei até uma dessas linhas ferroviárias de 3 metros e agarrei seus lados.
Agarrei o mais forte que pude e em um movimento rápido tentou levantá-lo. Para minha imensa surpresa, me vi segurando a viga de metal sobre minha cabeça, um sorriso vitorioso no meu rosto. Eu joguei no chão e ofestado. Isso foi incrível. Deve ter peso o quê? 500 libras. Talvez mais. Eu poderia militar levantar isso sobre a minha cabeça direto do bastão. Pode-se imaginar o que pode fazer com algum treinamento. Eu não poderia ser um construtor de músculos, porém, o Homem-Aranha sempre foi mais um ginasta do que um brigão, como Asa Noturna. Ele era, exatamente como Voa. Só então tive uma epifania. Quem eram os dois personagens mais populares dos quadrinhos de Marvel e DC? Homem-Aranha e Batman. Eles não tinham poder cômico ou algum tipo de deus machina para dar-lhes o que eles precisam. Bem, Batman tinha seu cinto de utilidades, mas isso é além do ponto. Homem-Aranha e Batman eram muito parecidos. Ambos sofreram grande perda que lhes deu um dever, pois Bruce era vingança, pois Pedro era responsabilidade pelos poderes que ele agora possuía. Eles também estavam focados em pequenos crimes, enquanto outros heróis enfrentavam alienígenas e outras merdas. Batman e Homem-Aranha sempre pareciam se ater às suas cidades. Claro que eles se aventuravam, mas sempre voltavam. Havia muitas coisas diferentes sobre eles. Verdade, sua atitude, o fato de que Peter era pobre e Bruce era rico como bolas. Mas havia muito semelhante também. Ambos lutaram principalmente com seus punhos e mentes. Ambos eram altamente valorizados apesar de serem um humano ligeiramente avançado. O Homem-Aranha tinha seus poderes, mas eles empalideceram quando comparados com aqueles como Thor. Até alguns de seus vilões eram iguais. Coringa e o Duende Verde. Gato Negro e Mulher Gato. Sandman, Clayface. A lista continuou. Mas eu estava começando a ver um padrão aqui. Peter e Bruce eram reflexos um do outro. Um tinha poderes para ajudá-lo enquanto o outro tinha seu treinamento e sua mente. Se eu quisesse ser o Homem-Aranha eu não poderia simplesmente repetir o que Peter fez, não, eu tinha que ser melhor, eu tinha que ser superior a ele. Deus que me faz soar tão parecido com Otto. Mas voltando ao ponto, se eu fosse melhorar Batman, eu daria-lhe poderes de aranha para torná-lo ainda mais experiente em combate do que ele já era. Eu também daria a ele a incrível mente de engenharia de Peter para ajudar a pensar em soluções que ele nem sequer começaria a questionar sempre que possível. Mas se eu melhorasse o Homem-Aranha, seria uma ordem mais alta. Eu precisaria aprender a lutar como Batman, dominar tantos tipos de combate que as pessoas perderiam a conta. Seja esperto em combater o crime, não apenas balançando em batalhas todos loucos, esperando por problemas. Eu precisaria saber tudo o que posso para combater o crime, aprender coisas que eu achava sem sentido. Eu não poderia ter os aparelhos, para caro. Mas eu poderia construir o meu próprio, fazê-los do zero. Seria difícil, talvez até inútil, mas se eu pudesse, seria tão legal. Senti um grande sorriso vindo na minha cara, me imaginei como uma mistura de Homem-Aranha e Batman, um herói diferente de qualquer outro. Um herói que poderia superar o chamado da justiça e lutar a boa luta, proteger as pessoas. Mas foi demais. Inclinei-me contra a parede do cabide e olhei em volta. Por que eu deveria passar por todo esse trabalho? Para pessoas que eu nem conheço. Porque, não posso pensar assim. Lembro-me do que a batalha entre o Hulk e a Abominação fez. Eu preciso ser um herói, eu tenho que ser. Eu sempre quis ajudar as pessoas e agora que posso porque eu deveria ser um herói medíocre? Por que ser um rastreador de parede quando posso ser muito mais? Eu levantei com uma confiança que eu não sabia que tinha. Eu tinha um objetivo, ser o maior herói dos dois mundos, não por causa de alguma morte na merda da família, mas porque se eu não tivesse, eu sabia o que aconteceria. Eu sabia que as pessoas morreriam. Eles precisam de mim, e eu preciso ser o meu melhor. Voltei para casa e liguei meu computador. Comecei a procurar online pelas habilidades que precisaria. Meio estúpido que eu sei, mas eu precisava começar em algum lugar.
Fiz uma lista, coisas que eu precisaria aprender a fazer para me tornar o melhor. Para se tornar o morcego-aranha. Sim, não, talvez eu devesse ficar com o Homem-Aranha. Encontrei um dojo que ensinava estilos mistos de artes marciais. Karatê, judô e taekwondo, cada um por um período de 2 horas, das 3 às 9 da noite. Normalmente as pessoas se matriculam em uma aula, mas eu não era gente comum. Eu não seria capaz de começar a sair e salvar pessoas imediatamente. Eu não tinha um terno pronto ou meus atiradores da internet. Eu nem tinha um plano de ataque. Então eu precisava ser paciente para esperar meu tempo e aprender, crescer. O Homem-Aranha não nasceria tão cedo, infelizmente, não, isso exigirá pacientes. Eu também precisaria aprender tudo o que podia. Mecânica, química e física seria meu assunto principal para me concentrar. Talvez eu também devesse me concentrar em outras coisas também, como línguas. Com a mente feita eu comecei a me sentir sonolento. Com um sorriso eu fui para a cama. Estranhamente naquela eu tinha um sonho de morcegos e aranhas. Nem preciso dizer que acordei gritando pela minha mãe. No dia seguinte, na escola, eu abordava as aulas um pouco diferente. Eu tinha ido à biblioteca antes da aula e peguei um guia para aprender francês. Enquanto o professor nos ensinava a história, eu me esgueiei em pedaços de francês. Foi difícil no começo, mas depois que comecei a pensar no que aprendi, bem, as coisas ficaram muito mais fáceis. Obrigado Deus por me dar a mente de um gênio. Com a rede neural avançada do Peter, pude aprender algumas frases em francês em um dia. Não vou impressionar nenhum supermodelo francês passando, mas foi o começo. Também comecei a prestar mais atenção nas aulas, até bombardeei os professores com perguntas fazendo perguntas detalhadas. Eles sorriram em agradecimento no início, mas eu acho que eles vieram me odiar no final da aula. Acabei preenchendo várias páginas com notas boas, sem razão para me lembrar de tudo isso na minha cabeça agora e desperdiçando espaço de armazenamento. Eu não fui para casa com MJ no ônibus, em vez disso eu peguei o trem para Manhattan para visitar o dojo que eu encontrei ontem à noite. Eu disse à tia May e ao tio Ben o que eu ia fazer antes de ir para a escola naquele dia. Nem preciso dizer que ficaram surpresos. Peter, por que você quer fazer essas aulas? May perguntou preocupado. Eu quero ser capaz de me proteger, tia May, eu respondi. Se eu entrar em uma situação difícil eu quero ser capaz de lidar com isso. Mas Peter, pode deixar o garoto fazer o que quiser, Benny falou com um sorriso tranquilizador, ele quer se proteger, e tudo bem. Além disso, é uma coisa boa que ele finalmente tem um hobby. Não é realmente um hobby, mas como uma agenda, eu disse a mim mesmo, mas acenou externamente, sim. Além disso, a vida está ficando meio chata, eu preciso de algo interessante para fazer. Certamente você e MJ podem descobrir algo, sugeriu May. Não, Jessie. Ela está ocupada com outras coisas, eu dei de ombros, sem vigir. Mas eu quero fazer isso, tia May, por favor. A mulher encontrar meu olhar por mais tempo antes de suspirou cedeu. Ela me avisou para não me esforçar, eu meio que menti e disse que não iria. Eu também disse que as aulas dela eram de 5 a 9, e consistia em apenas uma classe e não 3 separadas. Não precisa se preocupar mais com galinha. Cheguei ao dojo em Shinatov, as pessoas já estavam entrando, vi tantas crianças sendo deixadas pelos pais, foi honestamente preocupante. Esse lugar me ensinaria alguma coisa? Ou isso foi só um lixo gigante por dinheiro? Eu suspirou, eu estava prestes a sair em frustração quando notei uma placa na estrada escondida atrás de uma placa de neon para um restaurante chinês. Eu parei piscando para ele, soou tão familiar. Shikara Dojo, e percebi por quê. Colei em Vin, ela era dona do dojo. Ela era um interesse amoroso do Punho de Ferro e ela era atualmente um membro da mão que fez lavagem cerebral em crianças para se tornarem máquinas de matar. E assim eu estava em um impasse. Primeiro, eu poderia tentar a minha sorte em outro dojo e rezar para que não fosse um depósito de dinheiro também.
Ou 2, vá ao dojo Shikara, aprenda o que pude com Kolen, e certifique-se que a mão não se conscientize de que eu mo xingue fora de suas técnicas. Era uma aposta perigosa, com certeza, a mão era uma liga de assassinos neste universo, ninjas que não tinham igual. Era loucura pensar que eu poderia aprender com eles, mas ao mesmo tempo, Bruce Wayne em um universo aprendeu com o próprio Ra's al Ghul. Foda-se, eu quero ser um ninja. Mas se eles pensarem que estou me juntando ao seu pequeno clã, então eles têm outra coisa vindo. Entrei no prédio e encontrei uma escada que leva ao primeiro andar com uma placa para o dojo. O lugar parecia exatamente como era na série da Netflix, corredores amarelos e tudo mais. Eu achei o dojo facilmente e parei, espiando para ver os alunos já de uniforme diante da Kolen, que eu tenho que admitir, parece tão incrível. Ela olhou para cima e me notou, acenando para entrar e com um gole que eu fiz. Tirei meus sapatos e entrei no dojo. Os alunos se viraram para olhar para mim. Eu encontro seu olhar. Virei-me para Kolen. Eu quero aprender. Por favor, por favor. A ninja sorriu. Você veio ao lugar certo. Embora você realmente não tem que soar como você está em um filme de Kung Fu, você sabe. Eu ri esfregando meu cabelo. Desculpe, nervoso. Tudo bem, meu nome é Kolen Ving, e você é? Peter Parker. Eu coloquei minha bolsa e tirei minha camisa revelando as roupas de exercício que eu tinha por baixo. Posso começar agora? Kolen parecia impressionada. Não, hoje não. Por hoje eu quero que você fique de lado e assista. Acho que pode fazer isso, Peter? Eu acenei com a cabeça. Claro, sentei-me para o lado, observei-os de perto. Certo, agora vamos começar. Kolen virou-se para seus alunos. Eles entraram em movimentos básicos da lâmina, parece que ela os ensinou quando por enquanto. Talvez classes mais avançadas aprendessem ninjutsus e coisas assim. Talvez apenas os recrutas realmente avançados foram considerados para tal treinamento. Eu precisava aprender isso também. Eu preciso que eles me querem, e talvez eu possa deixá-los piscando como tudo deu tão errado. Mas por enquanto eu me sentei e observei. Usei a mente incrível do Peter para quebrar os balanços e as posições dos pés, entendendo como ele se move e por quê. Aprendi os vários golpes vendo-os se mover, e até notei seus erros. No final da primeira sessão todos estavam suando. Quando estava duro, não era só balançar uma espada. Também envolveu muito movimento mão a mão que exigiu resistência, embora eu não acho que vou sofrer por isso. Tudo bem, classe, bom trabalho para hoje. Eu vou vê-lo em turno de amanhã, mesmo tempo. Joey. Não se arrase. Vou tentar, Sensei Ving. Ela sorriu enquanto o resto de seus alunos saíam deixando-a eu sozinha. Ela sentou-se diante de mim e sorriu. Então, o que você acha? Acho que você pode acompanhar. Se eu fizer isso, você me adianta antes da aula. Eu perguntei a ela. Ela parecia surpresa, confusa mesmo. Então eu expliquei. Eles são maneira de novo nisso para ser você a melhor classe. Estou assumindo que há níveis diferentes, provavelmente em momentos diferentes. Eu estava pensando, se eu aprendi-los bem o suficiente você não iria me segurar. Kolen parecia surpresa. Eu nunca seguraria um aluno promissor. Se eu acredito que você é digno, então sim, eu iria avançar você. Mas não fique esperançoso ainda, Peter, não é tão fácil quanto parece. Eu sorri, acho que consegui. Kolen riu. Sério? Sim, levantei-me e encaminhei até a caixa de espadas, pegando um ponto de madeira. Pode me tentar? Kolen parecia inseguro. Antes encolheu os ombros. Por que não? Mostre-me o que você tem. Eu acenei com a cabeça enquanto eu prossegue para mostrar-lhe os 3 katas que ela tinha ensinado aos alunos hoje. Um que era um combo básico de ataque bloco, o próximo adicionava movimento de perna e virava o corpo e o último adicionava balanços mais complexos que eram difíceis para alguns fazer, mas graças à minha agilidade eu consegui o meu próprio. Kolen começou. O quê? Como você fez isso? Você já foi treinado antes? Eu balancei a cabeça. Não, eu só vi como eles se movem e copiou.
Bem, eu também notei alguns erros, então eu corrigi isso um pouco. Os olhos de Colleen se escancararam antes que ela sorrisse. Eu ficaria honrado em ensiná-lo, Peter. Eu me curvei. Obrigado, Ving-sensei, eu não vou decepcionar. Será que sua próxima aula será em breve? Colleen acenou com a cabeça. Sim, eu tenho mais 3 aulas depois disso. Por quê? Você deseja ficar? Sim. Tudo bem, mas você não deve praticar as técnicas que eu mostro a eles hoje, entendeu? Eles são extremamente perigosos e só um mestre pode executá-los sem problemas. Então, não ficar ganancioso, entendido, Peter? Eu sorri, não sonharia com isso. Passei as próximas 3 horas vendo os alunos irem e virem. Colleen tinha um sistema muito bom, para ser honesto, quando ensinado aos iniciantes primeiro, depois técnicas mais avançadas e combate para o segundo lote. O terceiro foi ensinado vários combates corpo a corpo e o quarto grupo, que tinha apenas 7 pessoas para Colleen ensinar, foi treinado para o chão para ser lutador. Eu sabia que este não era o programa completo de treinamento ninja onde as crianças da 4ª classe ainda estavam muito cheias de abertura para o explorar. Não, esses caras seriam levados para a instalação onde eles treinaram e fizeram lavagem cerebral. Lembro-me do Punho de Ferro mencionando que o complexo estava em Nova York, mas não me lembro onde. Dane-se a mim e ao meu cérebro estúpido. Paguei Colleen por um mês e cheguei em casa mais cedo do que eu pensava naquela noite. Mai ficou feliz por eu ter encontrado um dojo com tempos muito mais sensatos, embora ela não tenha percebido como eu basicamente fiz um acordo com o exército de assassinos. Se ela tivesse, acho que ela não estaria de pé. No dia seguinte, levantei-me cedo e fui correr. A própria menção de exercício físico parecia ter trazido minha tia. Ela olhou para mim como se eu fosse um estrangeiro para ela antes de sorrir. MJ é uma influência maravilhosa em você, Peter. E eu fiquei puto, eu não estou fazendo isso por ela ou qualquer outra tia Mai, eu a soei com hostilidade que ela não estava esperando, estou fazendo isso por mim. Eu tinha 2 horas para trabalhar em algum tipo de exercício antes da escola começar. Corri metade do tempo e passei o resto no hangar onde eu balancei de cadeia em cadeia. Isso me ajudou com meu equilíbrio e controle, me dando alguma experiência balançando grandes distâncias. Infelizmente parece que passei muito tempo lá. Tive que correr de volta para minha casa a toda velocidade e me preparei. Devo ter tomado banho e mudado em tempo recorde. Desci as escadas e vi o café da manhã pronto para mim. Bom dia, Peter, Benny cumprimentou enquanto olhava para o jornal daquela manhã. Bom dia, tio Benny, eu desejei a ele antes de encher meu rosto com café da manhã. Benny piscou, desacelere, Peter. Você vai. Eu tosse. Ele suspirou, choque. Aqui tem água, não se apresse. Eu bebi, não posso me atrasar. Precisa pegar ônibus. Bem, então eu vou deixá-lo, Benny disse a ele. Agora termine sua comida. Eu acenei com a cabeça, como eu rapidamente fiz exatamente isso. Saí de casa em alguns segundos com tio Benny seguindo lentamente. Enquanto eu estava do lado de fora, embora eu notei MJ esperando do lado de fora de sua própria casa. Eu sorri, ela esperou por mim. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, embora eu encontrei um conversível dirigindo pela estrada, parando antes da casa de MJ. Meu olho se ampliou quando vi a Ri no banco do motorista buzinando. MJ. Vamos lá. Ele gritou. Chegando. MJ gritou quando ela saiu e correu para a Ri, escorregando para o banco da frente. Ela sorriu para a Ri que fugiu como uma bala. Não pude evitar, rosnei. Eu rosnei. Peter, Benny suspirou. Ela não está abandonando você. Realmente? Porque com certeza parece que eu cuspi de volta, entrando no carro. Vamos, tio Benny, eu vou me atrasar. Ele suspirou quando pegou o carro e o incendiou. Peter, ela está feliz por ter amigos. Você não pode entender isso. Nenhum tio Benny, eu entendo isso. Eu também entendo que no momento em que ela fez, eu estava completamente ignorado e esquecido.
Benny pegou o carro do estacionamento e dirigiu até a rua, dirigindo lentamente para a escola. Peter, só porque ela não fala tanto não me vê como menos amigo. Talvez ela não, mas eu tenho. Eu suspirou. Honestamente eu não entendo porque eu estou reclamando. Eu nem tenho amigos. Mas droga, tio Benny, dói ser ignorado. Benny sorriu. Eu sei, filho, eu sei. Mas vai melhorar, eu prometo a você. Eu não respondi, só olhei para o cenário que passava e me perguntei: devo me preocupar em ser mais amiga dela? Naquele dia eu fui para a escola e não me incomodei em falar com as pessoas em geral. Eu não estava ansioso por nenhuma das aulas, eu mal sobrevivi a elas. Eu fiz anotações e, assim, estudei francês o melhor que pude, não rompi o horário. Depois da escola eu fui para o dojo Shikara onde Cole me permitiu participar com o resto dos iniciantes, embora se tornou óbvio que eu era muito mais habilidoso e gracioso do que eles. Poderes de aranha para a vitória. Cheguei ao cais de trem e quando saí da estação de trem ouvi um grito. Meu olho foi largo, um assalto. Percebi quando atirei pela porta como uma bala e olhei em volta. Vi alguém sendo empurrado para um beco por 3 caras do outro lado da rua. Não perdi tempo, eu coloquei meu capuz e carrel. Você é um cara rico em dinheiro, ou eu vou esfaquear. Você onde você está? Ok, por favor, não nos machuque. Disse um homem de pé protetor diante de sua namorada como 3 bandidos estavam ao seu redor com facas. Ei, cara de bunda! Eu gritei. O mais próximo da rua olhou para longe, o que ligou seu rosto à minha bota, quebrando seu nariz e mandando-o voar para trás. Pegue-o. O outro bandido gritou como o último tentou me enfrentar. Ele enfiou a lâmina para frente, tentando arrancar meu estômago, mas consegui desviar de todos eles. Meus sentidos pidei me ajudando a prever o que ia acontecer. De repente, ele rugiu e atacou para frente, tentando me agarrar, mas eu pulei sobre sua cabeça, caí do outro lado e mandei um chute nas costas dele do que o derrubei no chão. Antes que alguém pudesse reagir, eu acusou o último bandido de pé e peguei sua faca, consegui que ela grudasse nas minhas mãos, puxando-a para fora do seu controle antes de jogá-la fora. O que o fuck, meu soco ligado ao rosto dele com tanta força que senti seu nariz rachar sob o impacto. Ele voltou voando. Virei-me para a última coisa levantando-me, chutando-o no estômago, com força. O ar em seus pulmões foi derrubado. Ele rolou por aí segurando seu plexo solar com dor. Obrigado, respondeu o homem. Eu não me virei, meu rosto sendo obscurecido por capuz. Olhei para os dois antes de fugir o mais rápido que pude. Posso não ser um super-herói, mas um garoto magro batendo e espancando 3 bandidos. Sim, certo, como se eu pudesse explicar isso. Eu peguei naquela noite com um sorriso. Tive um bom dia na academia. Mai perguntou. É um dojo, tia Mai? E sim, eu fiz, sorri lembrando do assalto que parei, as pessoas que salvei. Eu estava certo, se eu realmente soubesse como lutar eu poderia ser muito mais legal. Bem, isso é bom. Lave Peter, teremos seu favorito hoje à noite. Pizza. Oh, esse dia só fica cada vez melhor.